Estamos aqui de volta e deixa eu acertar aqui a câmera, que eu acho que a câmera não ficou legal dessa vez. Eu acho que vai ficar melhor assim, né? Tem que pensar no som, não é isso? Então ali fica bonitinho, mas eu acho que assim fica melhor. Bom, eu quero falar rapidamente para você a respeito dos 3 julgamentos de Satanás. Vejam bem, Satanás ele foi julgado na cruz. Mas esse julgamento ele tem 3 desdobramentos. Primeiro ponto, ele foi julgado na cruz. Jesus deixou bem claro, olha, o príncipe deste mundo vai ser julgado. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele quebra toda essa pressão demoníaca, todo esse poder que Satanás tinha, porque Satanás lutou pelo cetro de Adão e conseguiu, na realidade, destronar Adão com a mentira. E Deus, sabendo do problema que o homem poderia pecar ou não, ele providenciou o Salvador. Isso está lá no chamado proto-evangelho, quando ele fala a respeito daquele que feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele julgou o diabo, né? Ele venceu. O segundo Adão ele conseguiu realmente mudar toda a história que o primeiro Adão fizera em relação à humanidade, lançando-a num grande pecado, lançando-a num abismo, lançando-a totalmente debaixo da ira de Deus. O segundo Adão, que nasceu da Virgem Maria, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então quando ele é crucificado, quando ele morre, quando ele ressuscita, quando ele vai assunto aos céus, ele consegue fazer esse julgamento de Satanás. Só que esse julgamento na cruz, ele tem 3 desdobramentos, repetindo o que eu falei anteriormente. O primeiro desdobramento é Satanás expulso do céu. Isso nós encontramos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 7 a 12. Aí você vai dizer o seguinte, olha, mas ele já não foi expulso do céu? Sim, ele foi expulso do 3º céu. Mas acontece que a Bíblia ela diz uma coisa muito interessante. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Então vai ter um desenrolar aqui muito interessante, que é Satanás justamente sendo expulso, sendo jogado para a terra, ou seja, o primeiro céu, que é a nossa atmosfera, onde estão as nuvens, aí os demônios eles rodam, o diabo também anda, ele voa, ele passeia por esse primeiro céu, porque do 3º céu ele foi expulso. E o que vai acontecer? Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão. Além da revelação da verdade central de que Satanás e seus anjos serão expulsos do céu, essa passagem aponta para uma revelação vital. Ou seja, praticamente na metade ou no final da grande tribulação, esse embate vai acontecer de novo. Ou seja, do 3º céu para o primeiro, e agora do 1º céu para a terra. Então, aí nós temos o primeiro desdobramento do julgamento da cruz, ou seja, ele é expulso do céu. De que céu? Do 1º céu. Perfeito? Do 1º céu. Isso tudo vai ter um desenrolar, que depois eu pretendo explicar, mas esse julgamento, ele é o desenrolar do julgamento na cruz do Calvário. Perfeito? É o primeiro, expulso do céu. Agora nós temos aqui o segundo julgamento de Satanás, que vai ser a respeito deixa eu ver aqui, da grande questão que ele vai ser aprisionado.
Perfeito? Ele vai ser aprisionado. Ou seja, na volta de Jesus Cristo, eu queria ler para você, mas acabou o celular aqui pulando. Na volta do Senhor Jesus Cristo, que é a volta visível de Jesus Cristo, ou seja, onde todo olho o verá, nós temos aqui que quando Jesus voltar, aí ele vai fazer os julgamentos, e depois vai começar o milênio. Então, esse período milenal, antes desse período milenal, Satanás vai passar por um outro desdobramento, que é o desdobramento do julgamento na cruz, ou seja, ele vai ser aprisionado. Perfeito? Ele vai ser aprisionado. E sendo aprisionado, ele vai ficar preso durante 1000 anos. 1000 anos. Esse julgamento de Satanás vai fazer com que o milênio ele seja um período de paz, ele seja um período de prosperidade, um período de alegria. O milênio é outro assunto que eu vou falar depois. Então o julgamento de Satanás na segunda vinda de Cristo, como parte daquilo que transpira no retorno glorioso de Cristo, ou seja, a volta de Jesus Cristo dar-se-á em duas partes. Uma invisível, que é o rapto da igreja, e depois de 7 anos, a volta visível. Todo olho verá. O relâmpago que vai cortar os céus, todo olho o verá. Então ele vai descer no Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras ele vai rachar. Ali ele foi preso e agora ele desce nesse mesmo monte. Esse monte racha. E o que vai acontecer? Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Muitos acham que isso é um simbolismo. Eu não acredito. Eu fico com os teólogos que antes de Santo Agostinho, todos eles eram pré-milenaristas, pré-tribulacionistas. Eu acredito nisso. Eu sou pré-tribulacionista. Perfeito? Não sou dispensacionalista. Então vejam só. Então ele vai ser preso por 1000 anos. E diz aqui, Satanás é preso por uma grande corrente e lançado no abismo. Este evento é descrito por essas palavras. Preste atenção, abre aspas. E vi descer do céu um anjo. Um anjo. Que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançando-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Esse é o segundo julgamento. Tá? Então o julgamento é na cruz, aí tem o desenrolar dele. Satanás, do primeiro céu, ele vem para a terra. Ele não vai poder voltar mais para o primeiro céu. É daí desse primeiro céu que esses demônios, principados, potestades, domínios, eles fazem uma verdadeira opressão em cima das nações, em cima das pessoas. Eles transformam cidades inteiras em escravos. Eles transformam essas cidades em escravas do pecado, da licenciosidade, da volúpia, da luxúria, da preguiça, da blasfêmia, dos homicídios, dos furtos, dos roubos. Então esse primeiro céu, ele é fundamental para o diabo. Então na cruz Jesus quebra esse domínio que ele tem sobre o homem, aí vem esse desenrolar. Ele é expulso do primeiro céu. Ele já foi expulso do terceiro. E agora, depois do período tribulacional, quando Jesus voltará à terra, e os anjos dele estarão aqui, nós também vamos reinar com ele, não vou falar isso depois. O que vai acontecer? O diabo vai ser preso. Aí vai ser o reino de Cristo. O segundo Adão vai mostrar o que vai ser um período de paz, de tranquilidade, prosperidade. Falaremos apenas um idioma, nós estaremos um corpo translúcido, nós, os arrebatados, aqueles que já morreram, vão ressuscitar, e num corpo metafísico, tá? Um corpo que a pessoa não vai ter que respirar,
não vai ter mais que comer, não vai ter mais que dormir, não vai ter mais doença, não vai ter mais tristeza, depressão, fobias, traumas, nada disso vai acontecer, tá bom? Então ele vai ser preso. Então vai ser um período de paz, onde os rios serão reabilitados, as florestas, o governo vai ser o governo de Cristo, e Jesus vai reinar de Jerusalém, não é a Nova Jerusalém, essa Jerusalém atual, onde nós estaremos com ele por 1000 anos, e como diz a Bíblia, aquele que morrer com 100 anos, morrerá novo, tá? Então o período na face da terra, ele vai ser extremamente ampliado. Bom, vamos aqui agora ao julgamento final de Satanás, tá bom? Esse é um outro desdobramento do julgamento na cruz do Calvário. O julgamento final de Satanás, a própria Escritura descreverá melhor esse último passo na execução do juízo de Satanás. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Acabou. Satanás hoje, ele entra no inferno, ele sai do inferno, ele não está cativo no inferno. Ele tem poder também sobre o inferno. Sendo que o poder maior é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele tem um certo poder no inferno, como ele tem um certo poder no cosmos. Um poder até amplo, né? Em termos de economia, em termos de governo, em termos de governantes que ele faz e desfaz, e vai por aí afora. Mas esse terceiro julgamento, que é o julgamento da cruz, é o terceiro desdobrar, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pronto. E ali com ele, a besta e o falso profeta. A besta, preste atenção, que saiu do mar, e a besta que saiu da terra. Perfeito? Então, esses três julgamentos são de suma importância para nós entendermos que o final do diabo vai ser o lago de fogo e enxofre. Dali ele não vai sair mais. Dali ele vai ser atormentado. A Bíblia usa aqui, dando a entender, dia e noite, mas nós sabemos que no lago de fogo e enxofre não vai ter tempo, nem vai ter luz. Vai ser negritude. E não somente o diabo, o falso profeta e a besta, que aí você tem o 666, e o final do 666 é o lago de fogo e enxofre. Então tem muita gente servindo o diabo, tem muita gente em sociedades, né, participando dessas sociedades. Eu até queria saber qual é a finalidade. O que o diabo promete a essas pessoas? Ressurreição? Promete uma vida eterna aqui na terra? Ele não tem nenhum poder sobre a terra, ele nem sustenta a terra. A terra é sustentada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é matéria, tudo perde energia. Então essa energia, ela tem que ser reposta. E quem sustenta o mundo inteiro é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, eu não estou agora passando por um momento de desintegração, porque o meu corpo está sendo sustentado pelo poder do Senhor Jesus. Nem o diabo está sendo desintegrado agora, porque ele está sendo sustentado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você diz, isso é um absurdo. Não. Ele não é causa de nada, ele é efeito. Está lá em Ezequiel, ele foi criado. E tudo aquilo que é criado depende do Criador para sustentá-lo. Isso já os judeus comentam, porque Deus é ato, mas Deus é ato puro. Deus não é ato, potência, potência é ato. Em Deus não existe devir. Deus é. Deus é ato puro. Deus nunca esteve em potência. Eu estou em potência, os anjos estão em potência, depois eu vou explicar isso. Mas então, esse terceiro julgamento, que é um desdobrar do julgamento da cruz do Calvário, é o lago de fogo e enxofre. Tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém.